O mercado de bet, de apostas esportivas no Brasil está movimentando bilhões. Toda semana a gente vê várias notícias de quantas pessoas estão aderindo às apostas esportivas, quantas empresas novas estão surgindo, quantos golpes estão aparecendo, pessoas famosas sendo presas, envolvidas em escândalos. E a verdade é que este mercado de apostas esportivas está só nascendo aqui no Brasil. E se você é contra este mercado, eu sinto te dizer, mas ele não vai parar. Sabe por quê? Porque o governo brasileiro certamente quer faturar bastante com esse mercado e sabe do potencial que as apostas esportivas têm, e é por isso que criou regulamentações, criou normas que regulamentam esse perfil de empresa, esse perfil de negócio, para que, obviamente, a gente também não fique fora dos trilhos, né? Aquela bagunça, não é festa da mãe Joana. A única festa da mãe Joana que é permitida aqui no Brasil é aquela lá no Congresso Nacional. Todo o resto tem que estar regulamentado, tem que estar fininho, e é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente até mesmo saiu uma notícia, né, de que até mesmo pessoas de baixíssima renda, pessoas de baixa renda, que são beneficiárias de programas sociais do governo, como Bolsa Família, por exemplo, estão ativas em plataformas de bet e apostas esportivas. Eu, como bom libertário, não vejo problema nenhum nisso, porque qualquer pessoa, independente do dinheiro que ela tem, do quão rica ou pobre ela é, tem direito à diversão. Não é porque a pessoa não tem dinheiro que ela é burra, não pode tomar decisões por conta própria. Mas a verdade é que esse mercado de bet tem crescido tanto no Brasil que começa a despertar a atenção não somente dos órgãos reguladores, né, dos legisladores também, do Congresso Nacional, pessoas que legislam, que criam leis, mas também até da própria sociedade, né? A gente ainda não sabe exatamente o efeito que isso pode ter, a repercussão que isso pode ter a nível social. A gente tem várias pessoas que já estão, sim, envolvidas em vícios muito grandes em apostas, pessoas que perdem patrimônio, perdem a família, eventualmente, porque estão envolvidas em situações como essa, mas a verdade é que este é um caminho que não tem volta mais, tá? O mercado de bet, ele só tende a crescer aqui no Brasil, e é claro que a regulamentação que veio agora, que é o assunto do nosso vídeo de hoje, ela vai colocar um pouco de pano em cima desse crescimento exponencial desse mercado, porque ela vai estabelecer diretrizes, requisitos que toda empresa de bet e de apostas esportivas precisa seguir. E este vídeo de hoje vai te mostrar exatamente esses requisitos. Eu estou aqui com a minha colinha do lado para eu não esquecer nenhum dos itens que estão na regulamentação, que é o nosso tema de hoje, para que você, como empresário, como empresária, você que está à frente de um negócio como esse, você que quer de repente explorar esse mercado bet, quer desenvolver negócios nesse mercado, aproveitar essa janela de oportunidades que existe, né? A gente tem uma baixíssima barreira de entrada ainda, porque na real qualquer pessoa pode criar um negócio de aposta esportiva, mas é claro, você sim deve preencher requisitos. Como eu disse, não é festa da mãe Joana, você pode e possivelmente será autuado, multado, eventualmente até preso se você não seguir as diretrizes da regulamentação do mercado bet no Brasil. E este é o vídeo de hoje, vamos lá para esses itens aqui que são fundamentais para você poder criar uma empresa de bet regulamentada, ajustada à legislação brasileira. Primeiro vamos falar da norma, né? A norma principal que está regulamentando essa questão das apostas esportivas aqui no Brasil é a portaria SPA do Ministério da Fazenda, número 827 de 2024. É ela que traz ali quais são os requisitos, né? Quais são as diretrizes que essas empresas devem seguir para ficarem regulamentadas. Elas não podem agir de qualquer modo, não podem simplesmente criar ali um ambiente, né, de aposta esportiva ou de bet sem estar adequado a essa legislação, a essas normas, esses requisitos que estão previstos ali nessa portaria. O primeiro desses requisitos, basicamente, é quem pode solicitar esse tipo de autorização. Existem sim critérios ali para que as empresas possam solicitar autorização para ser uma empresa de bet. Não é qualquer empresa, não é qualquer KNAI que pode ser utilizado para ser uma empresa de bet. E principalmente não pode ser uma empresa fora do Brasil. Esse é o primeiro requisito. Apenas pessoas jurídicas no Brasil, que estão aqui no Brasil, sediadas no Brasil, regulamentadas no Brasil, podem pedir autorização para poder operar nesse mercado de bet, nesse mercado de apostas esportivas de cota fixa, né, que o pessoal conhece. Tecnicamente, cota fixa seria esse mercado bet que vocês conhecem aí. Essas empresas têm que estar sediadas no Brasil, tem que ter sócios, ou pelo menos ter um sócio administrador no Brasil também, porque essas empresas,
a grande tendência de mercados não regulados, como este mercado até pouco tempo atrás era, é de que elas busquem abrir uma empresa fora do Brasil. Inclusive, muitas das que você conhece aí, que estão em alta, estão fora do Brasil, porque eles abrem uma empresa fora do Brasil, prestam um serviço aqui dentro do Brasil e, portanto, em tese, não precisariam se adequar à nossa regulamentação, à nossa legislação e ficariam um pouco mais imunes, né, a qualquer tipo de multa, de sanção e qualquer penalidade que poderia incorrer. Então, a primeira exigência da portaria é, primeiro, que toda empresa, para ser uma empresa de bet aqui no Brasil regulamentada, tem que estar sediada aqui no nosso país. O segundo item que é importante você considerar na hora de abrir uma empresa de bet, né, ou que, enfim, vai entrar nesse mercado de apostas esportivas, é o fato de que você pode trabalhar com sociedades empresárias, sociedades anônimas, para poder operar aqui no Brasil. A sociedade por ações, sociedade anônima, ela tem um critério um pouco mais exigente a nível de estrutura, de funcionamento, algumas exigências que existem para esse perfil de empresa, mas que no caso de quem quer operar como bet, é importante que você esteja enquadrado nesse requisito. É o tipo de empresa que é elegível para ser uma empresa de bet. Do contrário, você possivelmente vai estar incorrendo numa irregularidade que pode sim, eventualmente, gerar algum prejuízo para você no curto e no médio prazo, porque o governo, os órgãos regulamentadores estão em cima desse perfil de empresa aqui no Brasil. O terceiro requisito, que é válido você considerar na hora de abrir uma empresa bet ou operar nesse mercado, caso você já tenha, né, o terceiro requisito para você ficar adequado, né, caso você não esteja, é de ter um mínimo de capital social integralizado, tá? O capital social integralizado é aquele que efetivamente você coloca no contrato social, que é o capital social, que está subscrito. Quando você coloca lá no contrato social, você está subscrevendo o capital social, que é aquela grana, aquele dinheiro, aquele ativo que pertence à empresa. Mas você tem que integralizar esse capital. E essa integralização acontece a partir da transferência de propriedade daquele ativo para a pessoa jurídica. Para quem não sabe, uma pessoa jurídica ela é diferente, ela tem autonomia em relação à pessoa física dos sócios, elas não se confundem. Então você tem sim que transferir, caso você seja o sócio, né, que vai aportar aquele dinheiro, você tem que transferir da sua conta pessoal para a conta da empresa. Ou, eventualmente, se for um ativo ali, móvel, imóvel, você tem que colocar isso no nome da empresa. Então é um mínimo de ativo, de capital social integralizado, é exigido pela lei. Por quê? Porque, obviamente, se a empresa tem algum problema, se alguém, como é aposta esportiva, né, a gente não tem um controle exato de como vai funcionar as transações, o impacto daquilo, o quanto aquilo pode aumentar, diminuir, o quanto aquilo pode se expandir, né, dentro das operações do dia a dia das pessoas, das apostas. A gente não sabe até onde vai, né, o nível de ambição, né, das pessoas em relação à aposta esportiva. Então é importante que a empresa tenha esse capital integralizado para garantir um mínimo de segurança financeira, não somente para os seus clientes, mas obviamente para todo mundo que está envolvido na empresa. Não somente os sócios, mas até os próprios colaboradores, né? As pessoas, os credores, né? As empresas contraem obrigações com credores, compram de fornecedores, pagam fornecedores ou prestadores de serviço ali para cuidar de alguma área específica da empresa. Então é importante ter esse capital integralizado e mais do que isso, é importante ter uma reserva mínima de capital. Você tem que ter grana guardada, reserva específica, e isso tem que estar declarado ali na hora de você solicitar a autorização, tem que estar comprovado, né, na hora de solicitar a autorização, porque essa grana reserva mínima ali que você vai destinar para essa finalidade é uma reserva de segurança. É o mesmo que um banco, por exemplo. O banco tem que ter também uma reserva mínima para ele começar a operar. Uma instituição financeira, uma instituição de pagamento, vamos para um caminho um pouco mais simples, entre aspas, né? Se você vai abrir uma instituição de pagamento, você tem que ter uma reserva mínima de capital. Por quê? Porque como é que você vai transacionar dinheiro das pessoas, envolver dinheiro das pessoas, gerir recursos de terceiros, sem ter um mínimo de capital para garantir digamos, a solvência daquelas pessoas, né? Porque senão, imagina, quebra, né? E vira igual a quebra do Goldman Sachs, né? Quebra o banco e aí todo mundo se ferra, basicamente. Então é importante que você garanta e comprove isso na hora de pedir a sua autorização. Aí vem dois itens aqui que eu quero mencionar com vocês, que eles são complementares. Que primeiro, né, para você se regulamentar como uma instituição, como uma empresa bet, você precisa apresentar uma série de documentações, né, documentações mínimas ali, não somente dos sócios, mas também da própria empresa, obviamente. Mas associado a isso está um outro elemento, que é o elemento de adequação e compliance. Então empresas bet precisam estar adequadas, né? O to comply, né? O compliance, ele vem da ideia de você se adequar à regulamentação. E ele, mais do que isso, envolve várias
políticas, boas práticas, estruturas de governança que você vai criar na sua empresa para garantir que ela esteja regular. O que é uma estrutura de compliance mínima que você precisa ter? Você vai precisar de código de ética e conduta, afinal de contas, você está trabalhando com aposta esportiva. Trabalhar com apostas, né, aquela velha história, né, assim, para lavar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo, né? Então você tem que ter, sim, um código de ética e conduta para que, eventualmente, imagina um cenário, você tem uma empresa de bet e aí você traz um sócio que ele é jogador de futebol e que esse mesmo jogador de futebol conhece pessoas ou ele vai movimentar ali pessoas para que o clube de futebol ou alguém ali aconteça alguma coisa com aquela pessoa que é objeto de uma aposta esportiva lá na plataforma. E aí, de repente, ele faz isso querendo ou não, né, propositalmente ou não, seja de forma criminosa ou não, mas isso vai impactar diretamente a aposta. Isso vai fraudar uma aposta esportiva. Então é importante, sim, que você tenha exigências mínimas para trazer alguém como sócio, para envolver alguém na operação, para trazer alguém com direito de voto, com uma participação trazer aquela pessoa com uma participação expressiva na empresa. Então, um código de ética e conduta é o mínimo. Então, se você se decidiu ser um sócio de uma empresa bet, você tem que ter algumas precauções do ponto de vista até mesmo de conflito de interesses, né? Você não pode ser amigo do jogador de futebol que no dia seguinte vai jogar, vai se machucar, entre aspas, e ele se machucar é objeto de uma aposta esportiva. Imagina a situação. Então tem que ter um código de ética e conduta, tem que ter política anti-lavagem de dinheiro. Como eu disse, né, mercado de aposta esportiva é um celeiro fértil para lavagem de dinheiro. Então tem que ter política anti-lavagem de dinheiro com critérios, com procedimentos internos, tem que ter uma política de know your customer, né? O seu cliente é uma pessoa que vai fazer apostas esportivas. E você tem que ter um mínimo ali de cuidado, porque ainda que você tenha várias pessoas, a grande maioria, que quer simplesmente só se divertir e curtir ali, aproveitar aquela experiência, podem ter pessoas mal intencionadas que vão usar a aposta esportiva para cometer crimes. E uma política de know your customer, ela é essencial para que você possa evitar esse tipo de situação e quando identificar alguma transação suspeita, alguma situação suspeita, conter aquilo o mais rápido possível através de procedimentos prévios que você já criou, né? Existem a política de know your suppliers, né? Ou seja, você conhecer os seus fornecedores, porque mais uma vez envolve dinheiro, muito dinheiro, como a gente viu no mercado de bilhões, envolve apostas, e apostas é aquela velha história, né? Assim, para alguém fraudar uma aposta não é tão difícil assim. Até para quem assistiu a série Peaky Blinders, lembra, né, que boa parte da fonte de renda deles durante muito tempo ali dos Peaky Blinders era justamente aposta esportiva fraudada. Eles estavam por trás de fraudes nas apostas esportivas. Olha só como isso acontece já há muito tempo. Não que isso seja, né, um relato histórico, mas aquilo certamente foi baseado em coisas que já aconteceram. Então a gente tem aí várias políticas, documentos, procedimentos prévios que você precisa ter se você quer operar nesse mercado. E aí vale independente do tamanho da sua empresa. Você pode ter uma empresa pequena no mercado bet, você já tem que cumprir esses requisitos. Por isso que assim, se você vai tomar essa decisão de apostar nessa janela de oportunidade, você já tem que conhecer esses requisitos. E buscar pessoas, buscar fornecedores, empresas como a Safe, eu vou puxar a bola para o nosso lado, que podem te ajudar a entender cada um desses critérios e requisitos. O nosso time aqui, a nossa equipe, está sempre antenada com essas movimentações dos órgãos reguladores, com as normas, para poder te ajudar a enquadrar a sua empresa, a cumprir os requisitos, te orientar a respeito de cada coisa, o que pode, o que não pode fazer. E você pode, inclusive, usar o link da descrição aqui para poder falar com o nosso time, agendar uma reunião, conversar com a gente, para a gente poder te ajudar, tá? E por fim, mas não menos importante, a gente tem um prazo máximo para toda empresa de bet se adequar. Se você já tem uma empresa que está nesse mercado de aposta esportiva de cota fixa, se você já opera, se você já viu esses requisitos e ainda assim você percebeu que tem um ou outro que está faltando algo ali para você se adequar 100%, saiba que você agora tem um prazo máximo para fazer isso. Você não pode esperar até indefinidamente, né? Deixar isso aí em aberto. O prazo máximo é dia 31 de dezembro de 2024. Toda empresa que está nesse mercado precisa... Primeiro, assim, se você não tem nada disso que eu falei, corre. Já fala aqui com a equipe da Safe, a gente já vai te ajudar. Mas se você tem boa parte do que a gente falou, mas ainda falta uma coisa ou outra, ou assim, ainda que você tenha tudo, mas você está inseguro, você não está 100% seguro de que está 100% regular, né? Aproveita esses últimos 2, 3 meses do ano para poder se adequar.
né? Você tem até o final desse ano para poder ajustar a tua empresa, deixá-la redondinha para continuar aproveitando essa janela de oportunidade bilionária que é do mercado de bet. Então não vai vacilar, você tem uma grande oportunidade na mão. O Brasil, apesar de tudo, é um país que quando quer regulamentar, quando quer exigir, quando quer cobrar, cobra, especialmente quando envolve dinheiro para o próprio governo. Então o governo quer faturar em cima disso, os tributos, impostos em cima desse tipo de empresa vão ser muito impactantes para a receita do governo, para a receita do Estado. Então é importante sim você se antenar, se organizar para adequar a sua empresa a esses requisitos que a gente comentou aqui. Eu trouxe aqui, pessoal, um panorama muito abrangente, muito mais geral e superficial disso tudo. É claro que a gente poderia entrar muito em detalhes aqui, mas a minha ideia não é entrar em detalhes técnicos. Eu acho que não vale a pena, até porque você não vai conseguir fazer tudo isso aqui que eu estou falando sozinho. Você vai precisar de ajuda para fazer isso. E aqui a minha ideia é só despertar a atenção de você que está nesse mercado, que quer aproveitar essa janela de oportunidade, para te mostrar que é importante buscar parceiros de confiança que vão te ajudar a estar adequado e organizar sua empresa para crescer a partir de 2025 com tudo regular. Perdi a saliva aqui agora. Então, o último recado, dado aqui os requisitos que a gente comentou, procure ajuda. Procure pessoas que vão te ajudar, conselheiros, procure fornecedores como a Safe, que é uma empresa de infraestrutura jurídica para negócios como o seu, negócios inovadores, disruptivos, empresas que estão em ambientes pouco regulados, como a empresa de bet, né, por exemplo. Você pode sim se adequar, você pode buscar pessoas que vão te ajudar e a Safe está aqui para te auxiliar nesse processo. O link está aqui embaixo na descrição. Se você quiser saber outros assuntos como este que eu comentei, tanto de regulamentação quanto de parte societária, captação de investimentos, empresas bet, né, tem um perfil escalável muito grande. Então, caso você queira captar investimento anjo para sua empresa bet, captar investimento de venture capital, você tem vídeos aqui no nosso canal que mostram as preocupações que você pode ter, como fazer isso do modo correto. Inclusive, a gente está fazendo uma série de aulas aqui no nosso canal sobre investimento, jornadas de investimento anjo, que certamente pode te ajudar. Este é o recado que eu quero deixar para vocês. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e acompanhar os próximos vídeos aqui que a gente vai fazer. Te espero no nosso próximo vídeo. Forte abraço.